Olá, senhores, tudo bem? Pois é, senhores, foi aprovada recentemente uma lei, foi aprovado um projeto de lei que é denominado Lei da Misoginia. Esse projeto de lei foi proposto por um ser abjeto chamado Erika Hilton e foi passou por uma votação e foi aprovado mais uma lei feminista e misândrica. Pois é, essa lei é, diz prever punições. O objetivo dessa lei é criminalizar todo ato que eles considerem ato misógino. Misoginia é incitação de ódio ou aversão contra a mulher. Mas na cabeça deles, o que é a misoginia? O que eles consideram misoginia, afinal de contas? Pois é, senhores. Antes de mais nada, eu quero pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, muitos parlamentares se renderam a um sistema de castração de homens. É um sistema que é inimigo mortal dos homens. Devido à sua ambição, sua grande ambição por poder, por cargos na política, por votos de eleitores, eles criaram leis, pautas que não têm compromisso com a verdade, não têm compromisso com a verdadeira justiça. As leis que eles criam não são para ser justas, não são para resolver os problemas da sociedade, e sim para conseguir votos. Isso tudo serve como campanha em ano eleitoral. Eles exploram um nicho de pessoas, um grupo A ou um grupo B, que gostam, que defendem uma coisa em detrimento de outras. E aí os políticos, os candidatos a cargos políticos, se aproveitam disso para conseguir votos e assim serem eleitos. Haja vista que estamos em 2026, né? Ano eleitoral. Coincidência, né? Pleno ano eleitoral, resolverem aprovar uma lei da misoginia. Tudo virou misoginia. Essa lei, ela vai criminalizar os homens que, por exemplo, interromperem uma mulher durante um debate ou uma discussão. Quer dizer, o que vale é a opinião da mulher. Se o homem rebater, interromper, discordar dela, isso agora é ato misógino, de acordo com essa lei. A mulher pode ser a mais errada do mundo. Ela pode estar falando 1000 mentiras. Mas se o homem interrompê-la e discordar dela, mesmo ela estando errada, esse homem agora é um criminoso, é um misógino. Porque na cabeça desse pessoal, quando a mulher é interrompida, quando discordam de uma mulher, colocam a pobrezinha em situação de inferioridade. Estão desclassificando ela, estão desqualificando ela. Quer dizer,
O homem, ele tem que ficar caladinho e concordar com tudo que ela fala, porque senão está sendo misógino. É desse jeito. Agora eu vou falar dos impactos, das consequências da aplicação dessa lei. Uma lei que não estabelece critérios. É tudo feito de maneira subjetiva e arbitrária. Por quê? Porque depende da interpretação do juiz para julgar procedente ou não que o homem seja condenado por aquilo que eles chamam de misoginia. Vamos lá, as consequências dessa lei. Uma delas é que vai piorar o quadro que já vem acontecendo há muito tempo, que homens não estão querendo mais saber de relacionamento. Se antes os homens não estavam querendo mais casar, imagine agora a aprovação dessa nova lei. Aí que os homens não vão nem chegar perto das mulheres, porque se o homem olhar para ela, se o homem der bom dia para elas e ela se sentir ofendida e ela se sentir importunada e molestada, acabou, o homem vai preso. Basta ela falar que foi molestada, o homem vai preso, só porque deu bom dia. Aí os homens não vão mais chegar perto das mulheres. Segundo ponto, o primeiro eu já falei, que é esse, né, o afastamento dos homens. Segundo ponto, as empresas não vão mais contratar mulheres. Por quê? Porque as empresas não querem suportar processo nem trabalhista e nem de forma nenhuma. Por quê? Porque uma mulher, ao ser cobrada, pode alegar que o patrão exerceu sobre ela um ato de misoginia. Por quê? Porque a mulher, muitas das vezes, não está cumprindo com o regulamento da empresa, com as políticas internas da empresa, não está batendo a meta estabelecida, e quando o superior dela vai cobrar, ela vai dizer que o cara foi misógino com ela, que o cara foi um opressor, que o cara oprimiu ela. E aí começa a falar assim: esse patrão é um opressor, é um tirano. E aí vai lá chorar no ouvido das autoridades, do juiz, né, dos policiais, vai caçar um advogado e vai meter processo na empresa. As empresas não querem ter que passar por isso. Com essa nova lei, as empresas não vão contratar mais mulheres. As mulheres, e quem vai pagar por isso também são as mulheres de bem, mulheres honestas, que não se encurvaram a essa cachorrada. Essas também vão pagar o pato. E aí depois fazem uma postagem dizendo assim: mais uma vitória das mulheres, mais uma lei aprovada, lei de misoginia, que vai acabar com todos os atos de misoginia. Vitória? Vitória para quem? Para os políticos que ganham voto em cima disso? Vitória para quem? Se as mulheres não vão ter mais, as portas de emprego para elas vão se fechar. Terceiro ponto agora: as mulheres que já estão nos empregos serão demitidas em massa. Vitória para quem? E aí, uma vez que elas perdem o emprego, dificilmente vão arranjar outro, porque as empresas estão fechando as portas para elas. É desse jeito. Bom, senhores, é assim que funciona. Ódio contra homem tá valendo, é normal, né? Não tem nada a ver, não tem problema.
Esses dias mesmo eu vi uma postagem dizendo que os homens não prestam, que os homens são tudo uma praga, né? E se fosse um homem falando que as mulheres não prestam, que as mulheres são isso e aquilo? Hã? E se fosse isso? E aí o que acontece? Quando alguém questionou lá, isso aí não é ato de misandria? Vocês falam tanto em ódio contra a mulher, mas também vocês não exercem ódio contra o homem? Sabe o que uma retardada falou? Uai, os homens sempre oprimiram as mulheres. Agora quando elas dão o troco, agora eles ficam tão incomodadinhos, né? É fato que, de fato, em 1950 e no século passado, existiam homens, até o século passado, existiam homens violentos que agrediam, maltratavam, espancavam as mulheres, as suas esposas. Existiam homens violentos, sim, tá certo? Mas a questão é, o que eu tenho a ver com isso? Eu não sou daquela época. Eu não sou de 1950, eu sou de 1991. E os homens de hoje em dia, que são honestos, são homens de valor, o que eles têm a ver com isso? Eles têm que pagar o pato? Eles têm que serem ostracizados pela justiça? Porque homens do passado eram violentos? Não, nós não temos nada com isso. Se nós estamos sendo respeitosos com as mulheres, sendo honestos, se nós temos o nosso valor, nós lutamos para sermos pessoas de bem, por que a gente tem que pagar pelos erros dos outros? Não me venham com esse papo com dívida histórica não, tá? Porque isso não vai colar não. Não vai colar. E outra coisa, essa tal de Erika Hilton, Erika Fumo, vou falar com você, isso aí nem mulher é. Isso aí tem um bastão e 2 Kinder Ovo. Isso aí não representa nem as mulheres. Nem as mulheres. Não representa. Isso não representa nação nenhuma. Essas pautas feministas vieram para destruir as famílias, castrarem os homens, efeminar os homens e brutalizar as mulheres. É um sistema completamente diabólico. A Red Pill está aí para poder combater todas essas narrativas, para desconstruir essas narrativas. E aí o que acontece? Não, por que agora isso? Por que agora isso? Em ano eleitoral. Agora, os proclamadores da verdade que apareceram, que entraram em cena, está incomodando o sistema. O pessoal da Red Pill que mostra a verdade está incomodando esse pessoal. E aí eles estão desesperados porque os homens estão acordando. E aí criaram esse negócio. Eu vou te falar. Agora, chamar uma mulher gorda de gorda é misoginia. Falar que a mulher tá de TPM, você tá de TPM? Por que você tá assim? É misoginia. Falar que a mulher dormiu de calça jeans é misoginia. Se uma mulher falar que o sol é quadrado e o homem disser não, que o sol é redondo, é misoginia.
Então, senhores, o que está virando isso? Olha só o que está virando. Igrejas não poderão mais citar Efésios 5:22, que trata da submissão da mulher, porque senão ela será processada. Não poderão citar Provérbios 21:19, que fala sobre a mulher rixosa, porque senão serão processadas por ato de misoginia. Tudo virou misoginia. Eclesiastes 7:26 não poderá ser citado nas igrejas, porque senão a igreja é processada. As igrejas terão que fechar as portas. Ué, se for assim, então a Bíblia é misógina, então? Porque tudo isso está escrito na Bíblia. E aí, como é que fica a situação? Não, mas é um avanço, é uma vitória das mulheres, né? Vitória das mulheres. Vitória das mulheres. Acordem, gente. Isso tudo aí é para angariar votos. É para poder para poder estimular cada dia mais atos misândricos. Homens estão se afastando cada vez mais. Depois elas reclamam que os homens não estão chegando mais. Depois elas reclamam que elas não estão conseguindo emprego. O próximo passo, então, seria o quê? Obrigar as empresas a contratar mulheres. Só falta acontecer isso. É as chamadas cotas para as mulheres. Aí o que acontece? Qual vai ser a solução, então, diante disso? Dar o fora daqui e morar em outros países. Abrir empresas em outros países. Pegar seu patrimônio, vendê-lo aqui. Pegar seus investimentos e transferir para fora do país. Porque aqui no Brasil não é ordem e progresso, não, é desordem e retrocesso. Porque são quase 15 mil leis sancionadas nesse país e nada se resolve. O tal dos feminicídios estão cada dia piores a situação desse quadro. Todo dia nos jornais, no Cidade Alerta, todo dia, o homem que não aceitou o fim do relacionamento mata a companheira, persegue a companheira. Só isso tá me dando nojo de assistir jornal, tá me dando nojo. E aí o que acontece? De tanto ser divulgado isso, o que acontece? Parlamentares cretinos se aproveitam disso para conseguir votos e serem eleitos. Aí, senhores, e por aí vai, né? Todo esse assistencialismo a um grupo oprimidinho gera o quê? Gasto. Construção de mais presídios, porque mais homens serão presos simplesmente porque a mulher falou que foi molestada. Mais delegacias da mulher serão construídos. E tudo com o quê? Com o dinheiro do contribuinte. As coisas ficarão caras, gasolina vai subir, o preço das coisas vão subir. Vitória pra quem, gente? Ai, o Brasil tá no rumo certo. O Brasil voltou a sorrir com Lula. O Brasil voltou a sorrir. Voltou a sorrir. Bosta nenhuma. Por isso que eu falo, homens, independente de quem tiver no poder, de quem tiver na presidência, no governo do estado ou na prefeitura, independente de quem quer que seja, independente de partido político, sejam vocês por vocês mesmos. Desenvolvam-se.
Busquem conhecimento, inclusive jurídico. Vão malhar, vão cuidar da saúde de vocês, invistam em vocês. Homens de bem, esqueçam mulheres. Pelo menos por enquanto. Não estou falando para vocês desistirem de casar, não. Não é isso. Mas vão atrás de dinheiro. Porque homem sem dinheiro, ele é humilhado. Ele é escrachado. Ele não é ninguém. Infelizmente, o homem vale o que ele tem, não o que ele é. Para poder viver nessa sociedade de merda, tem que ser sim, querido. Vocês têm que viver com o mínimo de hombridade e parar de ser marionete na mão desse povo, desses políticos, dessas rodas de amiguinhos que não agregam em nada nas suas vidas, que não edificam em nada. E para vocês se resguardarem em uma situação de falsa acusação, veja, é o que eu sempre digo, gravem tudo, filmem tudo, tirem fotos, prints, guardem as conversas, salvem as conversas, para que vocês possam anexar num eventual processo judicial que vocês vierem a sofrer. Inclusive por essa tal lei de misoginia. É triste, senhores, é triste, muito triste. E agora estão inventando essa onda de levar o homem preso sem que a mulher dirija a denúncia. Se uma testemunha dela falar que ela foi violenta, foi agredida, sem a própria mulher falar, o homem já vai preso. Imagine com a declaração da própria vítima. O trem tá feio, senhores. Não tem mais o que falar. É isso. Todo mundo tá falando nisso. Isso aí vai acabar com muitas famílias. Isso aí vai acabar com muitas empresas. Isso aí vai acabar com muitos relacionamentos. Isso aí vai levar muitos homens inocentes para a cadeia, sem que estes nunca tenham encostado um dedo nela, nunca tenham falado nada. Até se um homem ficar mudo, é perigoso. Até se um homem olhar para a mulher, é perigoso. O que vai acontecer? Quando a mulher passar perto de vocês, vocês vão ter que abaixar a cabeça, fingir que não as viu. Vai ter que ser assim. Converse só o necessário, para não ser mal educado. E olhe lá. Né? É isso aí, senhores. Grande abraço, até o próximo vídeo.